Esse é o podcast Em Tese, do direitohumanidades.com. Hoje iremos reproduzir o informativo STJ 657, divulgado em 25 de outubro de 2019. O informativo está transcrito integralmente e dividido por disciplina. Farei comentários ou resumo de alguns julgados, outro não, e darei maior atenção às decisões da Corte Especial e das sessões. A partir deste episódio, eu vou postar o arquivo do informativo completo e posteriormente irei recortar por disciplina e enviarei cada arquivo com uma disciplina. Hoje, por exemplo, iremos dividir o informativo em direito administrativo e tributário, civil e consumidor, o terceiro de processo civil e o quarto de penal e processo penal. Envie suas sugestões e críticas no Instagram @direito.humanidades ou @emteseinformativos. Tudo para você aproveitar melhor seu tempo e nunca mais atrasar os informativos, em tese e em dia. Direito Administrativo, primeira seção, Servidor Público Federal, Processo Administrativo Disciplinar, Pena de demissão. Cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra a penalidade disciplinar aplicada por delegação com base no Decreto nº 3.035 de 1999. O artigo 141, inciso 1º, da Lei nº 8.112 de 1990, dispõe que as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Por força do artigo 84, inciso 4º, alínea A e parágrafo único da Constituição Federal, foi editado o Decreto nº 3.035 de 99, por meio do qual o Presidente da República delegou aos ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ademais, o cabimento de recurso administrativo dar-se-á na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da administração pública, o recurso é dirigido à própria autoridade delegante, que no caso é o Presidente da República. Além disso, nem a Lei Complementar nº 73 de 93, nem a Lei 8.112 de 90 regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em face de decisão prolatada em sede de processo administrativo disciplinar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei 9784 de 99. Nesse contexto, não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico próprio. Isso porque o artigo 14, parágrafo 3º da Lei 9784 de 99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei 9784 de 99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o artigo 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante, porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto 3.035 de 99 não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico. MS 17449, Distrito Federal, relator ministro Mauro Campbell Marques, por maioria. Vamos fazer um breve resumo? O caso em análise trata de aplicação de pena de demissão
e discute qual seria o recurso cabível e quem seria a autoridade competente para julgar esse recurso. É sabido que a Lei número 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal, determina que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que terá 5 dias para se retratar se for o caso, ou então encaminhar à autoridade superior. Ok, vamos guardar essa informação. A Lei 9784 manda que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Acontece que o servidor público, nesse caso concreto, estava vinculado à administração pública direta federal, diretamente ao presidente da República, e foi demitido. O artigo 141 da Lei 8.112 diz que as penalidades de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade do servidor serão aplicadas pelo presidente da República a servidor que estiver a ele vinculado, como é o caso concreto. O que acontece é que o ato de demissão não foi editado pelo presidente pessoalmente, mas por alguém que recebeu a delegação do presidente. Aí é que vem o imbróglio. O recurso será dirigido ao presidente, como determina artigo 141 da Lei 8.112, ou a essa autoridade que recebeu a delegação, que foi quem proferiu a decisão. De acordo com a Lei 9784, é para ser dirigido a quem proferiu a decisão. Mas a Lei 8.112 diz que seria o presidente da República. O STJ, então, entendeu que esses dois dispositivos, na realidade, não se contradizem, não há nenhuma incompatibilidade. Trata-se de recurso hierárquico próprio, dirigido ao presidente da República, pois, ainda que por delegação, ele é a autoridade emissora da decisão. O ministro de Estado ou AGU são apenas mandatários, agem em nome do presidente, que, no final das contas, é a autoridade de direito que proferiu a decisão. Por isso, em resumo, a primeira seção definiu que o artigo 14 da Lei 9784 estabelece expressamente que nas decisões proferidas por ato de delegação, considera-se que são editadas por aquele que delegou os poderes. Não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante, porque a decisão foi tomada pelo delegado no exercício de suas competências administrativas. Direito tributário. Recursos repetitivos. Primeira seção. Veículo importado para uso próprio. Incidência de IPI. Adequação ao entendimento do STF. Revisão do tema 695 do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, analisado em 25 de fevereiro de 2015, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que não incide IPI sobre veículo importado para uso próprio, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo é a operação de natureza mercantil ou assemelhada, e ainda por aplicação do princípio da não cumulatividade. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 643, firmou tese de que incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados em via de repercussão geral, passou a adotar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual incide o IPI na importação de automóvel por pessoas físicas para uso próprio, haja vista que tal cobrança não viola o princípio da não cumulatividade nem configura bitributação. Nesse panorama, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, revisa-se a tese fixada no tema 695 do STJ, para adequação com o entendimento formulado no tema 643 do STF. Vamos fazer um breve resumo? Vamos relembrar um pouco, então, o julgamento do STF no tema 643 e repercussão geral. IPI é o imposto sobre produtos industrializados e, de acordo com o artigo 153 da Constituição,
incide sobre a operação com produtos industrializados. Por operação, entende-se negócio jurídico. Já o termo produto não se confunde com a terminologia mercadoria. Mercadoria é bem destinado ao comércio. Produto é bem, mas que pode ser destinado ao comércio, ao consumo ou a qualquer outra utilização. O CTN, no artigo 51, determina que contribuinte de IPI é o importador ou a quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante que forneça produtos ao industrial e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Veja que, ao menos expressamente, o CTN não faz menção à pessoa física destinatária final do produto, mas também não veda. Permite, inclusive, que a lei equipare a pessoa física a um daqueles contribuintes elencados. Nas palavras do relator, que foi o ministro Marco Aurélio, a Constituição não distingue o contribuinte do imposto, que pode ser nacional, estrangeiro, pessoa natural ou pessoa jurídica, de modo que não é relevante se o contribuinte está no comércio ou se trata de consumo para uso próprio. Então, por isso a tese deixa evidente que pessoa física, mesmo quando o destinatário final de produto industrializado importado, é contribuinte de IPI. Não há qualquer violação à Constituição e não há nenhuma semelhança com o sistema do ICMS. Quanto ao princípio da não cumulatividade, que o IPI deve observar, também não existiria qualquer incongruência. Aí vamos lá. Esse princípio diz, em síntese, que haverá compensação do que devido em cada operação subsequente, quando cobrado, com o montante exigido nas operações anteriores. Vamos a um exemplo para melhor ilustrar. Quando o pneu do seu carro fura e você vai lá comprar um novo, até esse pneu chegar na loja, ocorreram várias operações. A fábrica vende para um grande atacadista, e aí incide IPI. O lojão vende para a oficina, outra operação tributável, que vende para você. Quando a indústria vende o pneu para a empresa atacadista, vai incidir IPI de, digamos, R$10. Assim, o pneu que custava 100 encareceu, agora é 110. Aí o atacadista vai vender para a oficina, incide IPI novamente, faz de conta que R$10. O pneu, isso sem contar o lucro de todo mundo, vai ficar então 120? Então, imagina quanto custaria lá na cidadezinha do interior depois de várias operações. Para evitar esse acúmulo de tributo sobre tributo, o atacadão, então, quando for vender, vende pelos 110, que é 100 do valor do pneu, mais o imposto que ele deve, que é 10. E fica com o crédito de 10, que foi o valor pago de IPI na operação anterior. Quando for fazer uma nova operação tributável por IPI, faz a compensação desse crédito que ele tem, abate esses R$10. Essa é uma tentativa de minorar as distorções do sistema tributário. É complexo, mas muito importante, até porque, normalmente, quem está lá na ponta da cadeia, o consumidor final, é quem tem a menor capacidade contributiva. Porque vocês sabem, né? Todos os custos vão sempre sendo repassados para frente. Bem, eu sei que isso é um assunto bem árido. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Quem sabe na outra oportunidade falo de novo e a gente vai entendendo. Mas é isso. Aí a segunda dúvida nesse julgamento é essa. Se a pessoa que compra o carro importado para seu próprio uso, ou seja, ele não vai repassar a ninguém esses custos, nem vai passar a ninguém o valor desse tributo, se isso violaria o princípio da não cumulatividade. Ele nem vai repassar o valor, nem vai ser creditado em nada do que pago anteriormente, até ele adquirir o carro. E mais, e nem haveria como fazer essa compensação dos tributos pagos nas cadeias nas operações anteriores, porque tudo veio de fora do Brasil. Contudo, é de se admitir que efetivamente não foi cobrado IPI pela União em operação anterior. Então, não houve cumulação de cobrança de imposto sobre esse contribuinte. Se ele é o primeiro a pagar IPI,
então não há acumulação de cobrança. E é basicamente isso. Por fim, vamos repetir a tese fixada pelo STF no tema 643 de repercussão geral e agora adotada também pelo STJ. Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio. Direito tributário, primeira turma. A receita derivada da operação denominada back-to-back não goza de isenção da contribuição do PIS e da COFINS. As operações de compra e venda realizadas no exterior por sociedade empresária brasileira não guardam relação com a operação de exportação de mercadorias. Isso porque é da própria essência da operação de exportação a saída de bens do território nacional, enquanto a operação triangular, denominada back-to-back, consiste em operações de compra e venda de bens no exterior. Nessa modalidade, o bem é adquirido pela pessoa brasileira no estrangeiro, para que lá seja vendido. Em regra, o negócio se dá por conta e ordem do comprador brasileiro, responsável somente pelo pagamento, operação financeira. Nesse contexto, a receita derivada da operação de compra e venda no exterior não caracteriza a receita de exportação e, portanto, não goza de isenção da contribuição do PIS e da COFINS. Segunda turma, a qualificação de imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que afasta a incidência do IPTU. A inclusão de imóvel em unidade de conservação ambiental caracteriza evidente limitação administrativa imposta pelo Estado ao particular. No caso, foi criada unidade de conservação qualificada como estação ecológica, cujo regime jurídico impõe ao poder público proteção integral da área, sendo considerado suas dimensões de domínio público, independentemente de futura desapropriação. Essa espécie de unidade de conservação retira do possuidor a faculdade de reivindicar o bem, uma vez que não há reivindicação de bem desapropriável, como institui o artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei 9.985 de 2000. Não permite o uso e o gozo do bem, pois se proíbe a utilização econômica do imóvel, conforme artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 28 da Lei 9.985, e inviabiliza a disposição do bem pelo proprietário, porquanto não se dispõe de algo cujo domínio é público. Portanto, a limitação administrativa imposta pela Lei número 9.985 de 2000 acarreta ao particular o esvaziamento completo dos atributos inerentes à propriedade, retirando-lhe o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo. Vamos fazer um breve resumo? Bem objetivamente, IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade territorial urbana. Se essa lei que impõe que parte do imóvel seja destinado a uma estação ecológica, sobre parte do imóvel é criada uma unidade de conservação, essa lei retira todas as características da propriedade. Então, sobre essa porção do imóvel, não vai incidir IPTU, ou seja, retira da base de cálculo essa área desse território. No caso concreto, foi a integralidade do imóvel destinado a uma estação ecológica. Direito Civil e do Consumidor. A segunda sessão do STJ fixou o entendimento no tema 996, decisão proferida sob o sistema dos recursos repetitivos. Sob esse tema foram fixadas 4 teses, e o próprio STJ, no informativo, dividiu o julgamento em 4 pontos. Falaremos de cada um, primeiro transcrevendo o texto do informativo e depois faço um resumo explicativo.
Mas lembrem-se, é um único julgamento e foi decidido à unanimidade. A princípio, destaco apenas que se trata de contrato de compra e venda, de imóvel ainda na planta, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, com beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. Vamos à primeira tese. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Convém destacar inicialmente que as circunstâncias econômicas especiais do programa Minha Casa Minha Vida não são benéficas apenas aos adquirentes. São elas também muito favoráveis às empresas, que, diversamente do que ocorre nas operações convencionais do sistema financeiro de habitação, passam a ter acesso à parte do crédito tão logo ele é aprovado pelo agente financeiro, seja no início ou durante a realização da obra, o que diminui a necessidade do uso de capital de giro da empresa. A possibilidade de comercialização de unidades futuras antes do início das obras também permite à incorporadora melhor planejamento do processo construtivo como um todo, inclusive sob o aspecto financeiro. Desse modo, considerando o número de unidades vendidas, poderá a empresa avaliar a necessidade de contratar um mútuo com agente financeiro, que lhe permita entregar a construção no prazo estipulado. Essa providência, em princípio, nem sequer lhe trará maiores ônus, uma vez que os encargos decorrentes desse tipo de operação só começarão a ser pagos após a conclusão da obra e com os recursos obtidos com as vendas dos imóveis. É forçoso reconhecer que, tratando-se de contratos que regulam as relações de consumo, o aderente só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo. Ademais, os contratos de promessa de compra e venda de imóvel caracterizam-se como de adesão, uma vez que suas cláusulas e condições são regidas de forma unilateral, segundo o interesse das incorporadoras, cabendo ao aderente apenas aceitá-las ou não em seu conjunto, o que restringe sensivelmente a própria autonomia da vontade. De nada adianta, por conseguinte, a estipulação de um prazo certo e expresso, se ele for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado ainda a um evento futuro, no caso, a data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou aquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador. De nada adianta, por conseguinte, a estipulação de um prazo certo e expresso se ele for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado ainda a um evento futuro, no caso, a data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou aquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa. Vale lembrar ainda que, durante o prazo regular de construção, é permitida a incidência de atualização monetária pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, bem como de juros de obra. Logo, quanto maior for o prazo contratual para a conclusão das unidades, em consequência, maior será a exposição do consumidor à cobrança dos referidos juros e à aplicação de correção monetária de acordo com o índice setorial, o que redundará em situação que lhe será desfavorável, também sob o ponto de vista econômico. Por sua vez, embora o início da construção dependa da reunião de um grupo de adquirentes, a tese a ser fixada no presente julgamento será aplicada apenas às faixas de renda 1,5, 2 e 3,
em relação às quais as contratações muito se assemelham às realizadas no âmbito do sistema financeiro da habitação. Logo, para estes segmentos específicos, é importante acentuar: as unidades futuras são transacionadas não apenas no início da construção, mas também ao longo ou ao seu final, razão pela qual esse período destinado à captação dos promissários compradores já faz parte do planejamento inicial do projeto como um todo, por se tratar de algo inerente à própria natureza da negociação. Por fim, deverá ser acrescido tão somente o prazo de tolerância de 180 dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico para os contratos futuros, pelo artigo 43A da Lei 13.786 de 2018, dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos. Vamos fazer um breve resumo? Bom, em primeiro lugar, vale relembrar que esse julgamento diz respeito a contrato de compra e venda de imóvel ainda na planta, em construção, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e cujos beneficiários estejam nas faixas de renda 1,5, 2 e 3. A tese, então, fixada foi: na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. O Poder Judiciário foi acionado porque nos contratos de compra e venda para entrega futura, ou seja, imóveis ainda em construção, vinha-se estipulando que o prazo para a entrega do imóvel só começaria a contar de quando o vendedor, a construtora, conseguisse um financiamento para começar a construção. Isso. O prazo para a entrega do imóvel estava dependendo do acontecimento de uma condição, de um evento futuro, que não tem qualquer relação com o comprador. Ora, se a construtora vai ter ou não dinheiro para construir o imóvel que prometeu entregar, isso é um problema da construtora, faz parte do risco do empreendimento. O adquirente do imóvel não pode arcar com os riscos da empresa. Ele tem que ter uma previsão certa de quando receberá o imóvel. Permitir uma cláusula como essa representaria o afastamento de todo e qualquer risco da atividade empresarial, transferindo completamente ao consumidor, que ficaria sujeito a um prazo excessivamente longo, sem nenhuma responsabilização por parte da construtora. Nos contratos, em geral, da mesma forma que o adquirente precisa se certificar que possui renda suficiente para o pagamento das parcelas, a empresa construtora precisa ser responsável frente ao seu consumidor de que terá capital suficiente para construir e entregar o imóvel. Bem, isso é tão absurdo que fica até difícil explicar a situação em concreto. Então, vou dar um exemplo para a gente ter noção do quanto essa imposição das construtoras é esdrúxula. Vamos supor, eu mesma, concurseira aqui, chego para um cara na rua e falo: e aí, campeão, quer comprar um apartamento? Um apartamento bonitão, 3 quartos, 100 metros quadrados. Olha aqui a planta. Aí o cara responde: ah, bacana, fechou. Já vou começando a pagar as parcelas, tem um financiamento bom ali na caixa. Mas quando é que você me entrega o apartamento? Ah, e só quando eu tiver dinheiro. Só quando sair meu empréstimo do banco, aí é que eu vou construir, eu te digo, beleza? É mais ou menos isso. Parece incrível, mas era assim que esse consumidor de baixa renda vinha sendo tratado. Felizmente, temos o judiciário para dirimir esse tipo de litígio. Por isso, a tese fixada é no sentido de determinar que o contrato deve estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo para a entrega do imóvel, que não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. O prazo contratual para a entrega do imóvel não pode depender de condição alheia ao contrato, e sobre ele somente pode ser acrescido o prazo máximo de 180 dias de tolerância,
e somente caso ocorram eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos. Vamos ao texto do informativo relativo à segunda tese. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao cabimento de lucros cessantes no âmbito de financiamento pelo sistema financeiro de habitação, em razão do descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, objeto do compromisso de compra e venda, incidindo a presunção de prejuízo do promitente comprador. O fato de o imóvel ter sido adquirido sob a disciplina do programa Minha Casa Minha Vida não afasta a presunção de prejuízo, mesmo porque, na linha dos precedentes desta Corte Superior, a condenação da vendedora por lucros cessantes independe até mesmo da demonstração da finalidade negocial da transação. A indenização deve corresponder, por isso, à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento não necessariamente na interrupção da percepção dos frutos ou pela frustração daquilo que razoavelmente poderia lucrar, mas na própria demora pelo cumprimento da obrigação. Código Civil, artigo 389. Isso porque a moradia é fato dotado de expressão econômica aferível, ainda que o beneficiário não tenha que diretamente despender recursos para tal. Por suas peculiaridades, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, o prejuízo material decorrente do atraso na entrega de imóvel está mais próximo de um dano emergente do que de lucros cessantes. Embora essa questão, todavia, não se afigure de maior relevância, dado que, sob o ponto de vista pragmático, conforme sublinhou a ministra Maria Isabel Galotti, são ambos as duas faces da mesma moeda, pois o dano, seja em qual dessas rubricas for classificado, será o mesmo, a privação da fruição do imóvel. Insta salientar, outro sim, que nos contratos submetidos à modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, é desinfluente que o comprador fique impossibilitado de alugar ou vender o imóvel antes de sua quitação, nos termos do que dispõe o artigo 7º-B da Lei 11.977. Haja vista que essa proibição tem o intuito, tão somente, de evitar eventual desvio de finalidade, uma vez que a subvenção econômica concedida pelo governo federal tem por único objetivo viabilizar o acesso das famílias destinatárias do programa ao primeiro imóvel. Entretanto, essa circunstância diz respeito apenas à relação jurídica estabelecida entre o adquirente e o órgão estatal, não podendo, por isso, seus efeitos irradiarem para o negócio de compra e venda celebrado com a incorporadora, que é regido por regras protetivas específicas. Com efeito, o termo final da indenização deverá corresponder à data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves, por ser o momento em que ele tem a efetiva posse do imóvel, fazendo cessar, por conseguinte, o fato gerador do dever de reparação, salvo disposição contratual diversa que lhe seja mais favorável. Ficando evidenciado, portanto, o atraso injustificado na entrega da obra, é devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, a ser calculada com base no valor locatício de imóvel assemelhado, a ser apurado em liquidação de sentença. Vamos fazer um breve resumo? O que diz essa segunda tese? Bem, o contrato deve prever a data de entrega do imóvel, que pode ser prorrogada por, no máximo, 180 dias. Passados esses prazos, o dano é presumido, ou seja, o consumidor não precisa juntar provas de que ele sofreu algum dano, nem de quanto seria esse dano.
O STJ, então, já fixou o valor e o modo de pagamento da indenização. Será equivalente ao valor do aluguel, caso o adquirente colocasse o imóvel para locação. Esse aluguel, entre aspas, deve ser pago até a efetiva entrega do imóvel, até que o consumidor tenha posse direta, que é no momento da entrega das chaves. Essa estipulação da indenização parece muito com uma indenização por lucros cessantes, mas materialmente não é a mesma coisa. Houve uma discussão nesse sentido, porque algumas faixas de renda, os beneficiários quase não pagam pelo imóvel, é uma subvenção econômica. E também são aqueles casos em que o beneficiário não possui nenhum imóvel próprio, ou seja, jamais poderia ter essa finalidade de aquisição para locação. A aquisição é para habitar, é para satisfazer o direito à moradia. Mas ainda assim, entendeu o STJ, é possível aferir uma expressão econômica desse negócio jurídico. Não é a mesma coisa que lucro cessante, mas o resultado é o mesmo e não há nenhuma incompatibilidade nisso. Bem, essa é a tese, vamos memorizar. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, em seu período regular. Contudo, impõe-se considerar que, superado o período de entrega das chaves, o comprador passa a ter a legítima expectativa de destinar recursos à amortização do saldo do seu débito. Deve-se ter como norte, nessas circunstâncias, o princípio de que quem dá causa ao inadimplemento do contrato não pode se beneficiar da situação, sob pena de o atraso da obra poder representar a possibilidade de vantagem financeira indevida em detrimento do adquirente do imóvel, o que seria de todo inadmissível. Vamos fazer um breve resumo? Durante o prazo estabelecido no contrato para a entrega do imóvel, acrescido de até 180 dias de tolerância, o valor a pagar fica congelado. Paga-se somente, quando for o caso, taxa de administração, seguro de vida e de danos, juros e atualização monetária, ou seja, só os acessórios da dívida. O valor do principal começa a ser devido com a entrega efetiva do imóvel, na entrega das chaves. Após a entrega do bem, inicia-se a fase de abatimento da dívida. O problema é que, como disse, nesse período, inclusive se atrasar a obra, nesses 180 dias de tolerância, há incidência de juros e atualização monetária, ou seja, encarece o imóvel. É algo adicionado ao valor principal, ao valor efetivo do imóvel. E também por outro motivo, o comprador tem o direito de começar a amortizar a sua dívida, ainda que não entregue o bem. Então, o STJ está dizendo aqui que o comprador pode, se assim desejar, já de imediato, passado esse prazo estabelecido em contrato, já começar a amortizar a sua dívida. E também diz que a construtora não pode exigir nesse período de atraso que ela mesma provocou, juros de evolução de obra. Então, existem aí duas opções para o comprador. Nada a pagar até que seja efetivamente entregue o imóvel ou começar já a amortizar a dívida. Vamos ao texto do informativo da quarta e última tese fixada nesse julgamento. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Vale observar de início que se a construtora deixa de entregar a unidade autônoma no prazo previsto,
pode o adquirente sustar as parcelas do preço que se vencerem no mesmo prazo e em datas posteriores a tal prestação, invocando a exceptio non ad implet contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil. Contudo, a suspensão da exigibilidade das parcelas do preço não afasta a incidência da atualização monetária sobre o saldo devedor, salvo nas hipóteses em que o mencionado atraso derivar de comprovada má-fé da empresa. Os valores das parcelas devem ser atualizados desde a data de vencimento prevista no contrato até o efetivo pagamento, como simples modo de preservação do valor real da moeda, sem representar, portanto, um benefício para a parte inadimplente ou punição para o adquirente. Nesse sentido, ambas as turmas que integram a segunda sessão desta Corte firmaram o entendimento de que, embora o descumprimento do prazo de entrega do imóvel não constitua causa de suspensão da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tal fato autoriza a substituição do indexador setorial, em regra o INCC, pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, índice oficial calculado pelo IBGE, salvo se aquele for menor. Essa solução mostra-se adequada ao reequilíbrio da relação contratual nos casos de atraso na conclusão da obra, não devendo ser implementada a substituição do indexador específico do saldo devedor pelo geral apenas quando o índice previsto contratualmente for mais favorável ao consumidor, avaliação que se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da unidade, incluindo-se eventual prazo de tolerância. Inviável, portanto, a tese de utilização do INCC como fator de correção monetária durante todo o período necessário para a finalização da unidade imobiliária, independentemente de descumprimento do prazo para a construção. Vamos fazer um breve resumo? Como dissemos no terceiro ponto das teses aqui fixadas, até a entrega do bem imóvel incidem juros e correção monetária, além de outros encargos. Como é fase de construção, afinal o imóvel não foi entregue, incide correção monetária pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. Esse índice é um índice que mede a inflação, mas só de itens que envolvem o setor de construção, da construção civil, que em alguns momentos, a depender do mercado, é um índice razoável, em outros momentos pode ser alto. A correção monetária tem por finalidade manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, ela vai incidir, inclusive se houver essa mora além dos 180 dias de tolerância por parte da empresa. Mas, após o descumprimento desse prazo e até a entrega do imóvel, não necessariamente vai incidir INCC. Pode incidir INCC se for mais favorável ao comprador, ou pode incidir IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação. E, por fim, então, vamos fixar essa tese. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Direito Civil, terceira turma. Em ação de cobrança de boleto bancário por serviço médico hospitalar prestado por operadora de plano de saúde à empresa, o prazo de prescrição é quinquenal. Registre-se de início que não se desconhece que a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido ser aplicável o prazo prescricional de 10 anos para as pretensões resultantes do inadimplemento contratual. Contudo, conforme disposição expressa do artigo 205 do Código Civil, o prazo de 10 anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. Na espécie, apesar de existir uma relação contratual entre as partes,
pois trata-se de ação ajuizada pela operadora do plano de saúde em face de empresa que contratou a assistência médico-hospitalar para seus empregados, verifica-se que a ação de cobrança está amparada em um boleto de cobrança e que o pedido se limita ao valor constante no documento. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência do disposto no inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular. Convém destacar que o boleto bancário não constitui uma obrigação de crédito por si só. Contudo, a jurisprudência tem entendido que ele pode, inclusive, amparar a execução extrajudicial, quando acompanhado de outros documentos que comprovem a dívida. Recurso especial 1763-160 de São Paulo, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, unanimidade. Vamos fazer um breve resumo? Trata-se aqui de um litígio entre uma operadora de plano de saúde e uma empresa que havia contratado essa operadora para prestar serviços, plano de saúde, a seus empregados. Foi ajuizada a ação de cobrança, tendo em vista o inadimplemento contratual. E, nesses casos, o STJ tem o entendimento de que o prazo prescricional para esse tipo de ação é de 10 anos. Todavia, essa ação de cobrança está lastreada não somente nesse inadimplemento contratual, mas em um boleto não pago, ou seja, é também uma dívida líquida. Mas qual é a discussão aqui, que eu acho importante pontuar? É sobre a natureza do boleto bancário. Nessa decisão, o STJ deixa claro que o boleto não é um título executivo, e sabemos realmente que não é. Nosso código comercial é antigo, não prevê diversas soluções tecnológicas da evolução do mercado, nesses últimos anos, inclusive não prevê a existência do boleto. E os títulos executivos exigem um rigor técnico para que tenha reconhecida a natureza de título de crédito. São características, são critérios taxativos. Então, o que o STJ entende? A apresentação do boleto por si só, a mera apresentação do boleto, não revela uma obrigação de crédito, até porque falta um requisito bastante importante, que é o aceite. Mas, se você apresentar outros documentos que supram essa deficiência, ainda que não considerado um título de crédito, a soma dessa documentação pode lastrear, inclusive, uma ação de execução por título extrajudicial. E essa já é um entendimento remansoso, pacífico do STJ. Direito marcário, terceira turma. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um empreendimento imobiliário. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem, sendo assim de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva. Dessa forma, o registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita às atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil. Direito constitucional e processual civil. Segunda seção. Recurso especial repetitivo. Admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulneráveis, nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos.
Salienta-se preliminarmente que, no caso, foi facultada à Defensoria Pública da União a sua atuação nos autos como amicus curiae. Contudo, a DPU postulou a sua intervenção como custos vulneráveis, ou seja, na condição de guardiã dos vulneráveis, o que lhes possibilitaria interpor todo e qualquer recurso. O artigo 1038, inciso 1º do novo Código de Processo Civil, estabelece que o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. A Defensoria Pública, nos termos do artigo 134 da Constituição, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Segundo a doutrina, custos vulneráveis representa uma forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em prol de seu interesse institucional, constitucional e legal. Atuação essa subjetivamente vinculada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente aos direitos humanos, representando a busca democrática do progresso jurídico-social das categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político. A doutrina pondera ainda que a Defensoria Pública, com fundamento no artigo 134 da Constituição e no seu intento de assegurar a promoção dos direitos humanos e a defesa de forma integral, deve, sempre que o interesse jurídico justificar a oitiva do seu posicionamento institucional, atuar nos feitos que discutem direitos e ou interesses, tanto individuais quanto coletivos, para que sua opinião institucional seja considerada, construindo, assim, uma decisão jurídica mais democrática. Assim, tendo em conta que a tese proposta no recurso especial repetitivo irá possivelmente afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesado e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a Defensoria Pública da União está legitimada para atuar como custos vulneráveis. Vamos fazer um breve resumo? Esse julgamento é sobre a possibilidade ou não de fornecimento de medicamento não registrado pela Anvisa. Não é uma ação coletiva, é uma ação contra a AMIL e a Itaúseg. Mas por que será analisada sob o regime dos recursos repetitivos? Seu julgamento tem potencialmente a probabilidade de atingir diversas pessoas. A Defensoria Pública da União foi admitida como amicus curiae e, nessa qualidade, o único recurso que poderia interpor são embargos declaratórios. Já como custos vulneráveis, pode interpor todo e qualquer recurso. E vamos ver por quê. Fazer só uns apontamentos sobre as diferenças e semelhanças entre amicus curiae e custos vulneráveis. O amicus curiae, ou amigo da corte, visa ao aprimoramento da tutela jurisdicional. É um auxiliar, porque detém conhecimento sobre a controvérsia e pode agregar informações para auxiliar no convencimento do juiz. Não é parte e, portanto, não pleiteia, não pode ser sucumbente nem vencedor. Já o custos vulneráveis, ou guardião dos vulneráveis, por sua vez, é uma forma interventiva da Defensoria Pública, que age em nome próprio e em prol de seu interesse institucional. É compreendido, então, como legitimidade ativa da Defensoria. A Defensoria, quando admitida como custos vulneráveis, passa a integrar o processo como parte, agindo em nome de uma coletividade. Ela requer, não apenas é ouvida para apresentação de parecer. Processo penal.
Corte Especial. Ao rito especial da Lei 8.038 de 90, aplicam-se subsidiariamente as regras do procedimento ordinário, razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo artigo 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação, absolvição sumária, é pautada pelo disposto no artigo 397 do CPP. Oferecida a denúncia e após a resposta do acusado, o tribunal deliberará acerca de sua rejeição, recebimento ou improcedência da acusação, nos termos do disposto no artigo 6º da Lei 8.038 de 90, que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que especifica perante o STJ e o STF. Consoante a previsão do artigo 394, parágrafo 5º do CPP, ao procedimento especial da Lei 8.038 devem ser aplicadas subsidiariamente as regras do procedimento ordinário. Diante dessa circunstância, o exame da aptidão da denúncia deve ser balizado pelo artigo 395 do CPP, ao passo que o da improcedência da acusação, absolvição sumária, deve ser pautado pelo disposto no artigo 397 do CPP. Assim, o tribunal rejeitará a denúncia a. Quando for manifestamente inepta, b. Quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou c. Faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Caso não estejam presentes esses elementos enumerados no artigo 395 do CPP, a denúncia deve ser recebida e, assim, em consequência, verificada a possibilidade de exame imediato do mérito da pretensão punitiva penal, que é a hipótese de verdadeiro julgamento antecipado de mérito. Desse modo, se para a rejeição da denúncia são examinados aspectos preponderantemente processuais, para a improcedência da acusação, com a absolvição, é examinado o mérito da pretensão punitiva penal. Ainda quanto esse mesmo julgamento, o STJ, no próprio informativo, separou um segundo ponto, que segue. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683 de 2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Previamente às modificações realizadas pela Lei 12.683 de 2012, a imputação do crime de lavagem de dinheiro exigia que a denúncia apontasse a suposta prática de um dos crimes antecedentes previstos expressamente nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613 de 98, pois, até então, a adequação típica de uma determinada conduta ao crime de lavagem exigia que os bens, direitos ou valores tivessem sido provenientes, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penadas enumeradas no rol do citado dispositivo legal. Segundo a jurisprudência desta Corte, tendo o crime sido praticado antes da alteração legislativa, Lei 12.683, a denúncia deve ter o cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão legal à época dos fatos. O STF adota o posicionamento de que o processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo princípio da autonomia, não se exigindo, para que a denúncia seja considerada apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos 1 a 8 do artigo 1º do referido diploma legal,
bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em alguma das condutas ali previstas. Desse modo, a inicial deve ser considerada apta se contiver narrativa que demonstre de modo indiciário a probabilidade da prática do crime antecedente e as condutas relacionadas ao suposto branqueamento de bens, direitos e valores que provavelmente seriam proveitos desse anterior crime, previsto no rol do artigo 1º da Lei nº 9.613 de 98, permitindo a efetiva defesa do acusado. Ação Penal 923, relatoria da ministra Nancy Andrighi, Corte Especial à unanimidade. Processo Penal Militar, terceira seção, julgado à unanimidade. É competente a Justiça Militar, na forma do artigo 9º, inciso 3º, alínea A, do Código Penal Militar, para conduzir inquérito policial, no qual se averiguam condutas que têm, no mínimo, potencial para causar prejuízo à administração militar e ou a seu patrimônio, seja decorrente da percepção ilegal de proventos de reforma por invalidez permanente que se revelem incompatíveis com o exercício de outra atividade laboral civil, seja em virtude da apresentação de declaração falsa perante a Marinha do Brasil. Cinge-se a controvérsia a definir se é da Justiça Militar ou da Justiça Federal a competência para apurar o possível cometimento de delitos decorrentes da acumulação de aposentadoria por invalidez permanente recebida da Marinha do Brasil, nos termos do artigo 108, inciso 5º do Estatuto dos Militares, com vencimentos de cargo público exercido, na mesma ocasião, na Empresa Brasileira de Infraestrutura, Infraero, assim como da prestação de informação falsa perante a Marinha do Brasil, negando a acumulação de cargos públicos. Registre-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria militar com vencimentos de cargo público civil, ou mesmo com proventos de aposentadoria civil, desde que a aposentadoria do militar tenha ocorrido ainda na égide da Constituição Federal de 67, como na hipótese. Entretanto, mesmo tendo em conta esse entendimento, remanesce questionável a legalidade da acumulação de proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com qualquer outro tipo de trabalho exercido posteriormente pelo aposentado, tanto mais quando o artigo 110, parágrafo 1º do Estatuto dos Militares estabelece que o militar julgado incapaz definitivamente é considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Sobre a questão, o artigo 78 do Decreto 4307 de 2002 é claro em determinar a suspensão do pagamento do auxílio-invalidez se ficar constatado que o militar exerce qualquer outra atividade remunerada. Diante desse quadro, não há como se negar que, na eventualidade de se verificar que a percepção de rendimentos por qualquer trabalho exercido pelo investigado é legalmente incompatível com o recebimento concomitante de proventos de reforma por invalidez permanente. Diante desse quadro, não há como se negar que, na eventualidade de se verificar que a percepção de rendimentos por qualquer trabalho exercido pelo investigado é legalmente incompatível com o recebimento concomitante dos proventos da reforma por invalidez permanente, terá o investigado causado prejuízo à Marinha do Brasil. De outro lado, mesmo que se chegue à conclusão de que a legislação admitia ao reformado por invalidez voltar a trabalhar e receber remuneração em razão de seu labor, não se pode desconsiderar que o investigado apresentou declaração falsa perante a Marinha do Brasil, o que também implica óbvio prejuízo causado à administração militar. Assim sendo, e reconhecido que as condutas investigadas delineiam até o momento quadro de prejuízo causado a patrimônio sob a administração militar, na forma do artigo 9º, inciso 3º-A do Código Penal Militar, é de se reconhecer a competência da Justiça Militar para conduzir o inquérito.
Processo penal. Sexta turma por maioria. Habeas corpus prejudicado. A concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal. A defesa impetrou, perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, habeas corpus, no qual aduziu a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal. Nesse interregno, sobreveio a alteração da capitulação legal dos fatos narrados e, por conseguinte, a formulação de proposta de transação penal, que foi aceita pela defesa, razão pela qual o referido writ foi julgado prejudicado de forma monocrática. A transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099, prevê a possibilidade de o autor da infração penal celebrar acordo com o Ministério Público, o querelante, mediante a imposição de pena restritiva de direitos ou multa, obstando, assim, o oferecimento da denúncia ou queixa. Trata-se de instituto cuja aplicação, por natureza e como regra, ocorre na fase pré-processual. Por conseguinte, visa impedir a instauração da persecutio criminis in iudicio. E é por esse motivo que não se revela viável, após a celebração do acordo, pretender discutir em ação autônoma a existência de justa causa para a ação penal. Trata-se de decorrência lógica, pois não há ação penal instaurada que se possa trancar. Por fim, vale asseverar que a impossibilidade de impetração de habeas corpus neste caso não significa malferimento à garantia constitucional esculpida no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Tal entendimento decorre da constatação de que, por acordo das partes, em hipótese de exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, deixou-se de formular acusação contra o acusado, possibilitando a solicitação da quaestio em fase pré-processual, de forma consensual. Portanto, seria incompatível e contraditório com o instituto da transação permitir que se impugne em juízo a justa causa de ação penal que, a bem da verdade, não foi deflagrada. Habeas corpus 495-148 do Distrito Federal, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro. Processo penal. Sexta turma, unanimidade. Reeducando em prisão domiciliar, pode ser autorizado a se ausentar de sua residência para frequentar culto religioso no período noturno. O benefício da prisão domiciliar possui normas de conduta a serem cumpridas, entre elas o recolhimento domiciliar até às 19 horas. Dessa forma, as atividades profissionais e pessoais devem se adequar aos horários e obrigações pré-estabelecidos. Ocorre, todavia, que o cumprimento de prisão domiciliar não impede a liberdade de culto, quando compatível com as condições impostas ao reeducando, atendendo à finalidade ressocializadora da pena. Ademais, considerada a possibilidade de controle do horário e de delimitação da área percorrida por meio do monitoramento eletrônico, o comparecimento a culto religioso não representa risco ao cumprimento da pena. Assim, não havendo notícia do descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução, admite-se ao executado em prisão domiciliar ausentar-se de sua residência para frequentar culto religioso no período noturno. Processo penal. Sexta turma por unanimidade. A reconciliação entre a vítima e o agressor, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, dano moral in re ipsa. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano
para a fixação de valor indenizatório mínimo. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessária a reparação dos danos causados pela infração. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no artigo 387 do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. Direito Penal, quinta turma por unanimidade. O delito do artigo 359-C do Código Penal é próprio ou especial, só podendo ser cometido por agentes públicos titulares de mandato ou legislatura. Registre-se inicialmente que não é cabível a tese de que o crime de assunção de obrigação admite como autor outros funcionários públicos que tenham poder de disposição sobre os recursos financeiros da administração pública. De acordo com a doutrina, o crime é próprio ou especial porque somente pode ser cometido pelos agentes públicos titulares de mandato ou legislatura, representantes dos órgãos e entidades indicados no artigo 20 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, pois apenas tais pessoas têm atribuição para a assunção de obrigações. Ademais, o crime é cometido pelos gestores nomeados para o exercício de mandato, quando gozam de autonomia administrativa e financeira, além de ser unissubjetivo, possuindo um único sujeito. Penal, sexta turma por unanimidade. A conduta de adulterar placa de veículo semi-reboque é formalmente atípica. O artigo 311, caput do Código Penal, prevê como crime apenas a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por sua vez, a redação do artigo 96, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, expressamente diferencia os veículos automotores dos veículos semi-reboques. Desse modo, constata-se que a conduta de adulterar placa de semi-reboque é formalmente atípica, pois não se amolda à previsão do artigo 311, caput do Código Penal. Penal, sexta turma, por unanimidade. A qualificação de hediondez aos crimes do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, inserida pela Lei 13.497 de 2017, abrange os tipos do caput e as condutas equiparadas previstas no seu parágrafo único. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento prevê gravosas condutas de contato com arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, vindo seu parágrafo único a acrescer figuras equiparadas em gravidade e resposta criminal. Dessa forma, ainda que algumas das condutas equiparadas possam ser praticadas com armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de torná-las com reprovação criminal equivalente às condutas do caput. No artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072 de 90, com a redação dada pela Lei 13.497, o legislador limitou-se a prever que o delito descrito no artigo 16 é considerado hediondo. Assim, como a equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa, ao ser qualificado como hediondo o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, as condutas equiparadas devem receber igual tratamento.